Diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus, que reina em nossas vidas, e que está nesse lugar e em cada coração, que acolhe com alegria esta palavra, e que Ele possa falar conosco, nos preparar para tudo aquilo que Deus tem a nos mostrar, a nos revelar. Nosso Deus e Pai, nós nos unimos em oração mais uma vez, regozijando na Tua presença, tendo a compreensão que esta noite, este encontro, foi, ó Deus, proporcionado por Ti, para que cada um de nós pudéssemos fazer aquilo que para esse mundo nós viemos, para Te louvar, para Te glorificar, para Te cultuar, mas para de Ti, ó Senhor, receber o alimento espiritual, a ministração dos céus. Toque em cada vida, Senhor. Que cada um de nós saiamos aqui com esta palavra que vai ser derramada sobre as nossas vidas, com, ó Deus, uma direção, com uma aplicação pessoal, individual, e com a nossa alma saciada pela Tua palavra santa. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar. Queridos, nesse texto, o apóstolo Pedro nos deixa uma séria advertência sobre perigos que nós corremos na nossa vida espiritual. É como uma grande placa mostrando: cuidado, fique atento. A qualquer momento você pode ser atacado, a qualquer momento você pode ser alvo de uma investida do inimigo, de Satanás. E ele compara as investidas de Satanás contra os servos de Deus, contra os crentes em Cristo Jesus, como o ataque de um leão a uma pessoa. Talvez você já tenha visto, sei lá, uma cena na TV. Hoje são tantos compartilhamentos aí em redes sociais, alguém sendo atacado por uma fera dessa. E nós ficamos dizendo: meu Deus, alguém que está sem nada na mão, sendo atacado por um leão. Quando ele usa a figura do leão, ele está usando a figura de um animal que era símbolo de força, capaz de destroçar uma presa num ataque violento. Então ele mostra como é grave as investidas de Satanás contra nós. Quando um ataque vem do inimigo, é um ataque feroz, é um ataque para destruir. E ele mostra que nós precisamos estar preparados para esses ataques. Preparados para esses ataques. Quando eu estava meditando nesse texto, é curioso, a gente se debruça sobre o mesmo texto incontáveis vezes, e de repente algo saltou aos meus olhos e à minha mente. A primeira coisa já era mais fácil você detectar, porque ele diz que esse leão, esse inimigo, ele anda em derredor. Então ele não anda distante, ele anda perto. O ataque não vai partir de uma distância grande, mas ele está próximo. Ele está rondando, ele está sondando, ele está observando,
Mas a segunda coisa mais curiosa que eu observei nesse texto é que diz que ele anda rugindo. E aí eu fiquei pensando, todas as vezes que eu olho, eu gosto muito de uns documentários do Animal Planet, naquele canal fechado lá, e mostra muito os leões caçando nas savanas africanas, armando aquelas emboscadas. E aí eu nunca vi um leão atacando, rugindo antes. Porque se ele ruge, a presa, imagina o leão tá em derredor da presa, para atacar a presa, e ele começa a rugir antes do ataque. Ora, a presa já sabe a capacidade destruidora do leão. Ela vai fugir, ela vai correr, ela vai tentar se esconder. Mas ele diz que ele anda rugindo como leão. Não é em silêncio, irmãos. Presta atenção, porque isso aqui tem um discernimento espiritual tremendo. A gente fica pensando naquele ataque convencional do leão, onde ele esconde ali atrás da moita, fica ali até o último minuto, quando a presa passa ao alcance dele, que ele se lança. Foi de surpresa. Ela não pôde fazer nada para se livrar. Talvez ela tentou correr, mas já era tarde demais, porque foi uma emboscada silenciosa. Não é disso que o texto está falando. Ah, pastor, eu não tive como escapar, eu não tive como me defender, eu não tive como fugir. A Bíblia diz, irmãos, que não virá sobre nós tentação sem que haja o escape. Meu irmão, se o inimigo tentar algo contra você, que não dê para você se desviar, que não dê para você fugir, que esteja além da tua capacidade, essa luta é com Deus. Quando o diabo veio conversar com Deus acerca de Jó, irmãos, e ele vem com força para destruir, Deus diz, há um limite, não toca na vida dele, porque a partir daí a briga é comigo. Mas o texto está falando de um ataque que está partindo de perto, portanto dá para você ver que ele está fazendo barulho. Dá para você se prevenir, dá para você fugir, dá para você correr, dá para você fazer algo. Então ele está falando de uma luta que nós podemos travar. Ele não está falando de coisas impossíveis. Irmãos, a Bíblia mostra alguns episódios de pessoas sendo atacadas por leões. E eu fui olhar esses episódios de alguns personagens bíblicos e como eles lidaram com esses ataques. E nessa noite, o Senhor vai falar conosco nessa mensagem que tem por título: Derrotando os leões que nos ameaçam. Derrotando os leões que nos ameaçam. Nós encontramos várias histórias bíblicas de pessoas sendo atacadas por leões, homens e mulheres de Deus. Mas eu vou pegar 3 episódios aqui e observar as lições que nós podemos aplicar na nossa vida, nos ataques, nas investidas do inimigo, que são constantes contra nós, contra as nossas vidas. Mas preste atenção, o ataque parte de perto, e você nunca vai dizer, eu não tinha como me defender. Dá para identificar. O primeiro caso que nós queremos destacar nessa noite é um leão que atacou Davi. Lembra que Davi menciona esse episódio quando ele vai conversar com Saul, alguns instantes antes da luta que ele terá com Golias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 e 35. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35.
Davi fala de como um dia ele enfrentou um ataque de leão. E no caso o ataque foi dobrado, porque ele fala de um ataque de urso também. Mas o texto diz, versículo 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca. Olha só, ele ainda vai lá e resgata a ovelha da boca do leão. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. Irmãos, que luta. E Davi está dizendo aqui, pelo que ele diz, isso não aconteceu só uma vez. Que ele estava no campo, apacentando o rebanho, surge um leão para comer as ovelhas, e ele vai e trava uma luta. Sabe o que isso representa, irmãos? O leão que ataca aquilo que Deus te deu. O inimigo se levantando para atacar aquilo que Deus te deu. Irmãos, tudo que Deus te dá é bênção. Amém? Tudo que você tem que vem do Senhor é bênção na tua vida. E por isso mesmo o inimigo vai tentar tirar. Porque ele não quer ver você abençoado. O leão tentou destruir as ovelhas da família de Davi várias vezes. Ele cuidava, ele tinha um zelo, ele tinha uma atenção com aquelas ovelhas, mas surgia aquela fera para arrancar, para destruir. Ah, irmãos, há momentos que nós percebemos que algumas perdas que estamos sofrendo não é algo natural. Eu não estou falando aqui de algo natural, e talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender, porque coisas espirituais pelo Espírito se discernem. Mas quantas vezes a gente observa coisas que a gente sabe o quanto nós oramos para que Deus nos abençoasse, chegou, foi motivo de alegria, e o inimigo se levantando ferozmente para arrancar aquilo de nós. Seja um bem, seja um dom. Pessoas que estão sendo atacadas pelo inimigo no dom que Deus deu, e não luta, está entregando de mão beijada para o inimigo. Seja uma missão, seja um ministério que veio como bênção para o meu crescimento, para o crescimento dos meus irmãos da minha igreja, e que surge um ataque próximo, e você percebeu, se não estava desatento, o leão rugindo, ameaçando, sabe, armando uma emboscada, trazendo alguns parceiros, e você não fez nada. Ele vai em alguns momentos se levantar no teu trabalho. E nós precisamos, irmãos, estar atentos espiritualmente, em atitude de oração, clamando ao Senhor: Senhor, não me permita estar dormindo, o inimigo rugindo em minha volta e eu não perceba. Irmãos, quando os primeiros ataques de leões contra a vida de Davi ocorreram, ele era jovem. Ele era jovem.
E sabe o que o inimigo quer fazer com isso? Destruir os sonhos, destruir o futuro de Davi. Se ele não luta, ele nunca chegaria a ser rei. Ele nunca escreveria os lindos salmos que ainda hoje edificam as nossas vidas. Muitos ataques do inimigo contra a tua vida, ele não está pensando no hoje, ele está pensando no próximo ano, daqui a 10 anos, e às vezes, irmãos, nós não temos o discernimento para lutar. Cuidados aqui, ó. O leão se aproveitou de um momento de solidão de Davi. Davi estava sozinho ali. Ele é sorrateiro, um momento de solidão para atacar. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com os distanciamentos, a solidão espiritual. Às vezes nós nos isolamos dos demais irmãos, nos isolamos dos trabalhos do Senhor e ficamos mais vulneráveis. Você sabia que tem irmãos que desaparecem, que a gente demora a detectar? Às vezes não chega nem a dizer: olha, pastor, eu estou passando uma temporada lá na casa dos... Não é que a pessoa agora tem que dar satisfação de toda a sua vida privada, não, mas, irmãos, tem hora que nós não oramos, é porque nós não estamos nem sabendo. Então é bom nós termos um sentido de corpo, de família. Por isso nós nos defendemos, nós intercedemos uns pelos outros, nós travamos batalhas conjuntas. Mas ele gosta, irmãos, quando alguém se isola, quando alguém se distancia, quando alguém, irmãos, começa a perder o contato com a congregação, com o serviço cristão, com os ministérios, com o dom que Deus deu. Mas Davi estava vigilante e enfrentou, e quando ele está dando testemunho, ele está dizendo: com a ajuda de Deus eu venci, com a ajuda de Deus eu venci. Não foi só um, não foi só dois, ele está dizendo: rei, é mais um ataque, mas o mesmo Deus que me ajudou, todos eles vai estar comigo, aleluia. Irmãos, talvez essa semana você enfrente mais um ataque, mais uma investida. Fique vigilante espiritualmente na presença do Senhor, e é mais um testemunho de vitória que Deus vai dar a você. Nós temos um segundo episódio de ataque de leão que eu queria mostrar para vocês na Bíblia. Um leão que atacou Benaías. Benaías era um soldado de Davi. Era um daqueles que Davi chamava de os valentes, né? Os valentes de Davi. O episódio está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. Mostra Benaías sendo atacado, enfrentando um leão. 2 Samuel 23, 20 diz: também Benaías, filho de Jeoiada, filho do homem de Cabzeel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Eu lembro que já preguei especificamente sobre esse texto aqui, algum tempo atrás. Olha só, diz que Benaías, ele desceu numa cova, numa caverna, num buraco. Havia um leão ali, e era tempo de neve, de frio. Ele foi lá, enfrentou e matou aquele leão. E o que isso tem a ver conosco? De que leão nós estamos falando? Esse leão que Benaías
enfrentou no tempo de neve, representa, irmãos, o leão do tempo da frieza espiritual. Ah, irmãos, quando nós estamos frios espiritualmente para enfrentar um ataque do inimigo, tem horas, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tem horas que eu fico clamando pela misericórdia de Deus, quando vejo um crente frio, apático, sem ânimo, eu digo, meu Pai, e ele não tem noção como o inimigo vai partir para cima dele nesses dias, e ele não tem ação nenhuma para enfrentar. Benaías foi atacado por um leão no tempo do frio, no tempo da neve. Esse leão não era um leão que estava distante. Estava provavelmente nas imediações de onde ele morava, de onde estava o acampamento militar. Esse leão tinha descido numa caverna, e eu imagino que nas madrugadas, o texto não diz, mas eu imagino Benaías e os outros soldados querendo dormir, escutando o rugido daquele leão. Como é que se dorme com o rugido de um leão? Esse bicho vai vir para cima de mim qualquer hora, e eu vou ficar esperando. Irmãos, tem horas que o quadro começa a se desenhar. Nós percebemos o cerco, nós percebemos ele rugindo, ele ameaçando, ele tentando intimidar. O problema é que quando nós estamos frios espiritualmente, nós vamos perdendo essa capacidade de percepção. Ele está rugindo, você não percebe, você começa a confundir. Confunde coisa espiritual com coisa natural. Ah não, rapaz, isso aqui não tem a capacidade de fazer mais essa leitura. E ele vai se aproximando. E o texto diz, irmãos, que ele vai até aquele local e vai enfrentar aquele leão feroz. Queridos, nós temos que ter cuidado, porque a frieza espiritual, você já percebeu que frio dá sono? Quando a gente está num frio muito grande, nós vamos ficando meio letárgico. A gente gosta de ficar quietinho ali, encolhidinho. Quanto menos movimento, melhor. Daqui a pouco dorme, que é uma beleza, né? Dorme, que é uma beleza. Pois é, irmãos. O crente vai esfriando espiritualmente, irmão, vai dando um sono, uma falta, sabe, de energia para as coisas de Deus. Tem energia que é uma beleza para tudo. É ativo quando fala dos negócios, é ativo quando fala do lazer, sabe, com outras coisas. E quando começa a falar da obra de Deus, aí vai dando aquele negócio assim, sabe, é tanta desculpa, é tanta justificativa. Pois é, mas é nesse momento que o inimigo aparece, o leão que aparece quando nós estamos espiritualmente frios, que você está sem disposição para fazer aquilo para o qual você foi chamado. Eu digo sempre que alguns crentes fazem uma confusão, porque acham que a salvação ela se esgota tão somente para você ir para o céu. Irmão, se Deus tivesse me chamado só para ir para o céu, eu já estava no céu. Se Deus te manter aqui, é porque Ele ainda tem propósito para você aqui. Glória a Deus. Aleluia. Né? Porque senão, irmão, eu não tenho mais nada, não tenho mais parte com isso aqui, eu não aceito mais nenhum propósito aqui, me leva logo. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós observamos que Benaías, ele foi atacado, irmãos, justamente quando ele estava se dispondo a servir. Olha isso aqui. Aí quando você
se levanta com um projeto, quando você se levanta, chegou irmão, vamos aqui, tem um projeto para nós, vamos fazer isso, aquilo. Aí você começa a mostrar que você está tomando uma atitude em prol do reino, em prol da obra. Aí o leão que quer te manter frio, que quer te manter apático, ele surge para te intimidar. Lembra, o ataque parte de perto e o ataque é anunciado. Portanto, não é Deus que vai travar essa batalha por você, é você que vai começar a lutar. Deus vai te ajudar, mas você foi avisado. E nessa noite o Senhor está usando essa palavra mais uma vez para nos avisar e nos alertar, irmãos. Benaías levantou do seu comodismo e ele vai até o local, ataca, enfrenta o leão. Mas ele não aceitava de maneira alguma aquela intimidação. Há um terceiro episódio que eu gostaria de destacar nessa noite, de um ataque de leão a uma pessoa. O leão que atacou Sansão. Sansão, juiz em Israel, foi um homem também que enfrentou um leão cara a cara. Juízes capítulo 14, versículos de 5 a 9. Juízes capítulo 14, versículos de 5 a 9. Diz: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Então o leão se levanta, veio rugindo, veio anunciando. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Olha a continuidade dessa história. Uma coisa estranha aqui. Então foi conversar com a mulher de quem gostava, Dalila. Conhecem a história? Algum tempo depois, quando voltava para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Matou o leão um bom tempo, jogou os pedaços do leão para lá. Tempo passa, ele está voltando por ali, aí ele sai para ir olhar o cadáver do leão. Nele havia um enxame de abelhas e mel no cadáver do leão. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Só esse texto aqui dá uma mensagem, que tem muita coisa aqui que nós fôssemos analisar, conhecendo a história de Sansão, as alianças que foram feitas. Mas o que esse leão que atacou Sansão tem a ver conosco? O que ele representa? O leão dos desejos da carne. Quando a Bíblia fala de desejos da carne, são os impulsos da natureza humana. Desejos que todo homem, que toda mulher tem. E a Bíblia mostra que nós temos que ser senhor desses desejos e não escravos. Um fruto do Espírito que a Bíblia mostra chama-se domínio próprio. Você não pode ser governado pelos seus desejos, pelas suas paixões. Você tem que submetê-los. Mas Sansão não era um homem assim. Era um homem inclinado às suas paixões, aos seus desejos, aquilo que ele desejava tornava-se mais forte que ele. Ele acabou se tornando escravo dos seus desejos. E a Bíblia mostra o perigo que é isso. Os desejos da carne têm uma força muito grande. Pessoas que não se contêm, pessoas que não sabem dizer não, pessoas que não sabem quando parar,
E o leão está rugindo, irmãos. Você sabe da ameaça, você sabe do perigo, você sabe o que aquilo pode representar. Olha que coisa curiosa. O texto diz que Sansão matou o leão. Então ele enfrentou, matou o leão. Mas depois que ele mata o leão, ele começa a cometer uma série de erros. Veja, ele alcançou uma vitória. Ah, pastor, mas eu já tinha deixado, mas eu já tinha abandonado, mas eu já tinha conseguido uma vitória importante. E aí olha o texto que diz, irmãos, versículo 8: depois de muitos dias, ele está passando ali perto e bate um desejo de olhar o leão morto. Eita, irmãos, está entendendo o que Deus está falando aqui? O leão já tinha ficado para trás, irmãos. Já tinha superado isso. Deus já tinha dado vitória. Ele passa naquele caminho, irmão, e viu as imagens do leão. Como é que está o leão? Há tanto tempo, será? Olha, irmãos, voltou para ver o leão morto. Desejo da carne. Gente que depois, irmãos, histórias que já estavam sepultadas. Aí começa a bater aquele desejo de ir lá, irmão, tirar a terra do cadáver para ver como é que estava. Sabe? Bate aquele desejo morto e a pessoa não consegue se conter. Parece que está querendo lembrar, saudade do velho leão. E quantas pessoas estão sendo derrotadas porque não se contêm, porque não têm domínio próprio, porque são escravos dos seus desejos. Derrotas diárias que vai matando a vida cristã, que vai matando o serviço cristão. Mas uma segunda coisa que ele está errando aqui, irmãos. A curiosidade foi tão grande que diz o texto que ele se afasta do caminho. Ele está indo na estrada, lembra do leão, aí ele quer ver o leão morto. Irmãos, ele se afasta do caminho. Muitos, por causa de velhos leões, irmãos, que já tinham ficado para trás, agora está voltando, está se afastando do caminho, está se afastando do propósito, está se afastando da missão, está se afastando do chamado. Ele se desvia por causa de um leão que já estava morto. Quando eu falo isso de vida espiritual, de vida de crente, isso é sério demais. Deus já tinha dado vitória. Então não vai culpar Deus, não. O leão já estava morto. Você estava no caminho, camarada. Você se desvia, você abandona. Mas um terceiro erro, irmãos, ele chega lá. Diz que dentro da carcaça do leão, as abelhas tinham feito uma colmeia lá, estava pingando de mel. De mel. Eu não vou nem entrar nos votos de Sansão. Vocês sabem que ele não poderia tocar, né? Como nazireu, ele não poderia tocar em coisas mortas, em cadáver. Mas eu não vou nem por aqui, irmão. Olha, dentro, olha isso aqui, olha como o inimigo é terrível, como o nosso adversário é terrível. A gente subestima o inimigo. Ele criou uma maneira de, dentro de algo podre, ele colocou mel. E agora eu imagino, irmão, Sansão revirando aquela podridão, porque ele só olha para o mel, ele quer o mel. O que te veio à mente? O que te veio à mente? Gente que está enxergando, irmãos, mel,
em coisas podres que Deus abomina, e ele está lá, irmão, se envolvendo com aquilo, porque o diabo colocou aquele mel lá. Isso é triste. Para ludibriar, irmãos. Mas ele nunca pode alegar: oh, o Senhor não me avisou, o Senhor não me alertou. Lembra, ataque de próximo, o leão rugindo. É porque não se controla. É porque não busca a presença do Senhor, guiado pelos desejos incontidos. Tem muito crente morrendo espiritualmente, sabe por quê? Está comendo mel de carcaça, de podridão, de coisas que Deus já tinha arrancado ele de lá, mas de vez em quando, um pouquinho de mel e vai lá, irmãos. É sobre isso que Deus está nos alertando, que está falando conosco nessa noite. E a Bíblia diz que Deus, irmãos, quando faz isso é porque nos ama. Sabe o que é pior? É porque o texto diz que ele faz isso, e ele ainda pega isso que não vale nada, isso que não presta, e leva para dentro da casa dele, para a família dele. Agora está os pais de Sansão provando daquele mel, irmão, e não sabe onde ele encontrou aquela porcaria. Loucura espiritual. Pegar coisas que Deus abomina, que Deus já arrancou da nossa vida, e está trazendo para dentro da nossa casa, contaminando os filhos, contaminando os pais, os irmãos. Olha que ponto de insanidade. Mas a culpa é do inimigo, irmãos. Está uma onda de achar que a culpa é do diabo. Quando diz a culpa é do diabo, eu não tenho culpa. Não. Ele veio rugindo, é leão rugindo. É leão rugindo. Você foi alertado, você foi avisado, você estava sabendo, fez consciente, pagou para ver, não se contém. Resultado: Sansão matou o leão, mas voltou para perto do leão. E a Bíblia alerta quanto a isso. Jesus alertou quanto a isso, irmãos. A Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. A condição daquele que mata o leão e volta para junto do leão é pior do que aquele que nunca matou. A condição do crente que volta, irmãos, a novamente as práticas do não crente, a condição dele é pior, porque ele ouviu o leão rugir. O incrédulo não tem a capacidade de separar, ele não se conteve. Por isso, nessa noite, ecoa nos nossos ouvidos, na nossa mente, o alerta da palavra do Senhor. Sede sóbrios, sede sóbrios. Quem está sóbrio não está dormindo. Quem está sóbrio, irmão, não está de guarda baixa. Sede sóbrio. O sóbrio não está embriagado, não. Não se deixe embriagar pelas coisas do mundo, pelos prazeres, pelo mel que o inimigo vai oferecer. Não se deixe. Pelas vantagens, são tantas vantagens, irmãos. Mas ele diz: e vigilantes. E a vigília do servo de Deus é na presença do Senhor, é falando com Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, me dá força, Senhor, me dá sabedoria. Não me permita ser enganado pelo inimigo. Abre a minha visão espiritual. Oh Deus, abre os meus ouvidos espirituais. Porque ele diz: o diabo, o vosso adversário. Tem horas, irmãos, que a gente gosta de pensar no diabo como inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Mas quando a gente pensa ele só como inimigo de Deus, significa dizer, ele não tem chance nenhuma. Porque com Deus ele vai levantar e vai cair. Pois é,
Mas ele está dizendo: inimigo de vocês. E ele está procurando uma oportunidade, rugindo como leão, procurando a quem tragar. O Senhor nessa noite não está falando de ataques surpresas, de ataque em parte longe, de ataque que você não pode se defender. Não, ele está falando de ataques de perto, que foi anunciado, você foi alertado, e mesmo assim aceitou, não fugiu, não se defendeu. Irmãos, aquilo que é responsabilidade de Deus é responsabilidade de Deus, e Deus é fiel para cumprir. Mas aquilo que compete a nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe, que te sustente, que te ajude nas lutas contra esses leões diários que se levantam contra você, contra a tua casa. E na força do Espírito Santo, guiado pela palavra do Senhor, que você alcance vitória. Aleluia! Você pode agradecer a Deus com salva de palmas. Louvado e exaltado seja o bom nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Aleluia, glórias ao Senhor. Que bom, irmãos, quando nós olhamos Deus corrigindo a nossa postura, filho, é assim, ó. É assim, né? É assim que se fica na hora da batalha. É assim que você enfrenta o inimigo. Nós temos que glorificar a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque, irmãos, presta atenção. Quando esse ensinamento é avivado na nossa mente, duas coisas podem estar acontecendo: ou o leão já está rugindo e você não está observando, ou ele vai rugir. E não tem, irmãos, como evitar. Ei, nós não temos como dar jeito no diabo. Ah, mas se ele não atacar, ele vai atacar. Ah, mas nós não temos como mudar a natureza dele. Mas nós temos como mudar a nossa postura, a nossa atitude. E Deus vai o tempo todo nos mostrar. Aleluia. Vamos orar? Curva a tua cabeça nesse momento e converse com Deus. Diga: Deus, se eu não estiver enxergando alguma coisa, por causa de algum pecado, da minha desobediência, de rebeldia, ô Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, a minha visão, limpa a minha audição espiritual, para que eu esteja preparado para cada embate desse. Ó Deus, nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti, depois desta palavra de alerta, de despertamento, e o Senhor vem, como um Deus cuidadoso que és, para nos mostrar, ó Senhor, o que nós esperamos é ouvir os testemunhos de enfrentamento e de vitórias, como Davi fez. O leão se levantou, mas eu combati, e com a ajuda de Deus eu fui vencedor. Que a cada dia, Senhor, o inimigo seja envergonhado, e através do agir, através da conduta dos teus filhos, o teu nome seja exaltado. Ajuda, Senhor, aqueles que estão combatendo sozinhos, numa família onde muitos estão, mas alguns são cegos espiritualmente, ainda não sabem lutar. Outros que o Senhor já revelou, que o Senhor já arrancou, já ajudou a matar o leão. Mas outros, ó Deus, que estão voltando para próximo do leão, ó Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Vai alcançando, vai sustentando o teu povo. Aquele que está dormindo, que seja despertado. Aquele que está distanciado, que volte para junto de ti. Aquele, ó Deus, que está envolvido no pecado, que haja arrependimento, confissão e mudança de vida.
E aquele, ó Deus, que ainda não teve a primeira vitória, que, Senhor, a partir do agir do Teu Espírito Santo, possa obter uma vitória confessando a Ti como Senhor e Salvador de sua vida, entregando a sua vida no Teu altar e Te aceitando como único e suficiente Salvador. Nós oramos, Senhor, crendo em Cristo Jesus. Amém.